aqui no terceiro episódio do podcast Voa Coruja, ainda na Itália, acho que pode perceber. Estamos aqui desfrutando de um aperol e um cappuccino verdadeiramente italiano. Exatamente. Aqui no Nel Batucada. pomeriggio, Olha, na tarde de... pode traduzir, porque só com na você tarde mesmo. italiana, que é proibido tomar um cappuccino e a gente gosta do que é proibido. Viu? Brasileiros. Então estamos aqui nessa tarde muito descontraída para conversar um pouquinho com você sobre inspirações, livros e trazer um pouquinho mais sobre essa experiência de ser a menina camaleão. A Silvilene é autora da editora Perencim e hoje ela está aqui conversando conosco, compartilhando um pouco dessa jornada. Então eu vou deixar você contar um pouquinho e se apresentar enquanto eu tomo o meu aperol aqui. Tá bom. Prazer, eu me chamo Silvilene França. Sou pernambucana, nordestina, e com muito orgulho. Vivo na Itália há mais ou menos 20 anos, exatamente esse ano. E desculpa a emoção, mas... Tem que ter emoção. Exato. Partindo próprio da emoção, e desculpa o erro de português, porque está difícil mesmo, porque a pessoa costuma falar italiano sempre, é difícil falar português. Mas falando próprio de emoção, é isso aí, o que diz a menina camaleão, é respeitar a nossa própria essência, né, que é fundamental, as nossas próprias origens, que hoje, como é hoje, eu não posso vir para a Itália e dizer eu não sou brasileira, eu sou brasileira, tá bom? Isso, para mim, foi uma maior lição de vida, foi difícil, e tornando a menina camaleão, depois de tantos anos, porque você sai do Brasil pensando em modificar a sua vida, em melhorar, e pensa que a Europa são mar de rosas, né? Sim, mar de rosas, com tantos espinhos. Toda rosa tem espinho. Então, já que você já chegou nesse assunto, que foi a pergunta que eu fiz para as duas autoras, e em breve vou fazer para a Kátia, hein, Kátia? Vai se preparando aí. Eu queria saber o que você encontrou aqui na Itália que você fala, nossa, isso realmente é uma coisa que faz o meu coração vibrar, alguma coisa que mudou a minha vida, eu gosto dessa parte aqui da Itália, mas o que você mais sente também saudade no Brasil? Esse contraponto aí. Agora, a saudade do Brasil é eterna, porque eu acho que a nossa simplicidade, naturalidade, o calor humano é único. Eu viajei esses anos muito aqui na Europa, viajei em muitos lugares e você vê próprio a diferença do nosso calor humano brasileiro e a solidariedade. Eu acho que o Brasil é um país muito solidário e está pronto para tudo, para o que der e vier, entendeu? Não tem raça, não tem cor, não tem status, digamos, social e estamos juntos de verdade. E a Itália, o que é? Eu venho do Nordeste, né, minha gente? Do Recife faz calor, tem sertão, é muito caldo. E Nordeste é calor da bexiga, como se diz, né? Então, eu sempre fui meia chiquezinha, né? Aí a pessoa não gosta de suar. Eu não gostava daquela sensação de suar. E quando eu cheguei na Itália, amei. Eu ainda me lembro, quando eu estava chegando aqui, eu dizia, não, eu amo a neve. Não vi a hora de ver a neve. No dia que eu cheguei na Itália, foi exatamente, eu viajei dia 28, cheguei aqui dia 29 de novembro, nevou. Nevou para você. Foi, eu acho que nevou para mim mesmo, para me dizer, ó, bichinha, tu vai ver agora. Nevou, foi o inverno que fez mais frio naquela época, o 2006. E tralato, eu tive minha filha nasceu no verão, graças a Deus. Muito bom. Pelo menos no calor, né? Mas eu me lembro bem que até congelou o Lago de Varese. Uau. E eu estava desesperada depois de vários dias de neve, porque eu não aguentava mais, porque, sim, a neve é bonita, caída, mas depois você se locomover fica realmente dificultoso. Então, voltando à pergunta do que é que eu gosto da Itália, eu gosto de tudo. Como eu gosto de tudo, de todos, de todo mundo, porque a gente tem que se adaptar. Eu acho que o poder da nossa vida, do ser humano, é a questão de adaptação.
E isso é fundamental. Mas não é porque se você se adapta, você vai mudar a sua essência, vai mudar o seu ser. Não, vai se adequar em base àquilo que respeita a sua pessoa. E a Itália me deu muito essa possibilidade de me compreender, né? Falando sempre das feridas emocionais, que são argumentos de todos os dias, eu acho, que a gente tem que sempre... como é que se diz, fazer uma autoanálise. Eu acho que é importante fazer uma autoanálise porque a gente fica mais determinada, mais forte. Uma mulher, um homem mais forte é tudo, né? Porque você consegue focalizar e atingir os seus objetivos. E aceitar, para mim, Menina Camaleão também foi isso, foi aceitar a própria vulnerabilidade. Porque quando eu cheguei aqui, assim, no Brasil tem ao contrário, né? Quando os gringos, né, vão para o Brasil, aí diz que é gringo que vai para o Brasil. Quando vem para a Itália, as brasileiras dançarinas, né? Então, aceitar essa vulnerabilidade e aceitar quem é você e que não é isso. O gringo não é gringo, a brasileira não é brasileira. A brasileira é Silvilene, é Rafaela, o gringo é Marco, José, entendeu? Não tem distinção. É você, cada um é por si. Eu acho que cada um tem uma beleza individual e precisa aceitar essa beleza e dentro das dores, como dizia a Marisa. E a Menina Camaleão, eu falo, como você falou antes, na terceira pessoa, porque isso aqui Vivi, né? O que Vivi viu. Eu, Silvilene França, é o que eu vejo de Vivi. E eu vi que Vivi, em base à sua rotina, ao seu nascimento, tudo, ela superou obstáculos, como todas as pessoas, mas essa aqui foi Vivi. Essa aqui hoje é Silvilene França. Muito bom. Eu acho bonito isso que você disse sobre a beleza, porque a maior beleza, pelo menos ao meu ver, é a beleza que a gente reconhece em nós mesmos. Você pensa, por exemplo, tem gente que tem uma sardinha aqui no rosto, e aí quando aquela pessoa ela olha aquela sardinha e fala, nossa, minha sardinha é linda, ela fica bonita. Mas se ela olhar para a sardinha ali no rosto e falar, nossa, que horrível essa sardinha que eu tenho, ela vai ser feia. E isso também é com a nossa alma, né? Quando a gente olha para os nossos defeitos, as nossas dificuldades, sem a capacidade de acolher elas se tornam piores. Porque a gente não consegue, é um pouco do que a gente falou do recurso e da dor, né? A gente não vai conseguir se livrar de todas as dores, de todas as coisas ruins que foram vivenciadas, de todas as histórias que passaram pela nossa vida e as nossas decisões, por exemplo. Mas a gente consegue ressignificar daqui pra frente, como você disse. Essa é a Vivi e essa aqui agora é a Silvilene. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Você falando um pouco aí do Brasil, da Itália e de tudo isso, eu fiquei um pouco curiosa, mesmo sendo editora, tá? É verde e amarelo por algum motivo? Eu sou brasileira, de corpo e alma. Sou também italiana, mas quando as pessoas me perguntam, eu sou brasileira. Eu, Silvilene França, é brasileira. Mas porque eu tive uma outra cultura, eu tive um outro estilo de vida, eu não posso negar isso. Eu sou também italiana, por que não? Amo, aprendi muito com a Itália, me fez discernir muitas coisas, principalmente quando você diz mesmo, até a beleza mesmo. Para ele, quando você chega aqui, talvez a gente no nosso Brasil não reconhecemos a nossa própria beleza. Quando chega aqui, ai, que menina bonita, eu fico me olhando no espelho direto na época, eu dizia, oxe, esse povo tá olhando, tá dizendo, e é que tá dizendo que eu sou bonita? A gente não via isso, mas por quê? Porque voltando às crenças, né, como se diz nas nossas feridas, a gente no Brasil é muito terra a terra. Então, não tem essa... como é que se diz? Costume, não tem esse costume de elogiar no Brasil. Ao contrário daqui na Itália, exemplo, eu acho que eles veem mais a sua potencialidade em relação ao Brasil. Porque no Brasil diz, que menina metida, que menina amostrada. Se você é bonita, não vai dizer que você é bonita, vai dizer que você é amostrada. Eu falo isso porque, na realidade, no Brasil, como a gente é um país que até deu dicas aqui, é emergente, um país novo, jovem, com vontade de viver,
É próprio como aquela música, viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? Então, a gente tá com pressa. Mesmo que apressado come, a gente quer apressado mesmo, porque senão vai perder tempo, vai vir outra pessoa, vai passar por cima. Então, aqui eu notei essa diferença, que praticamente no Brasil não tem tempo para elogiar. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para se mover. Tu tem que estudar, se não vou estudar, vai trabalhar, menina. Ó, escolhe outra coisa, porque não pode. E por que eu estava dizendo isso? Porque a Itália é o irmão mais velho. Resumindo, é isso. A Itália é o irmão mais velho aí do Brasil. E ele sabe que não adianta correr demais. Às vezes tem coisa que realmente não adianta. Se você se mover de muito, você só vai ficar cansado. Mas isso é um pouco mais também sobre a direção certa. Às vezes a gente faz muito movimento, mas está indo na direção errada, então tem mais trabalho ainda. Se a gente fazer um movimento assertivo para a direção certa, a gente vai ter menos trabalho com o mesmo movimento. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a maioria das pessoas só chegam nesse discernimento no autoconhecimento. Então, assim, por isso quando você fala a Vivi e a Silvilene conseguem separar, eu acredito que seja por esse grau de maturidade, de entender que em algum momento ter aquela consciência, olha, naquele momento eu agi dessa forma e desse jeito porque era o conhecimento que eu tinha daquela maneira. Mas hoje em dia, com esse outro conhecimento, eu consigo agir de uma forma diferente, não é? Exato. Sabe por quê? Porque, exemplo, eu me lembro muito bem, quando eu completei 28 anos, eu disse, caramba, a gente fala tanto de sabedoria, né? Em italiano si dice saggezza, não? Parliamo tanto di saggezza, a gente fala muito de sabedoria, e quem cresce com Deus dentro, assim, exemplo, tem mais essa probabilidade, porque a gente também, não é que a gente é um país religioso, a diferença de outros países. A gente é um país de Deus, exemplo, a gente acredita em Deus, porque a religião não importa. Tem uma força maior que para alguém pode ser o universo, e para o brasileiro é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus se eu sou católica, se eu sou evangélica, se eu sou de um outro tipo de religião. Então, Deus é Deus. Quando a gente acredita na sabedoria, tá tudo bem, não? Mas com o passar do tempo, não basta. Porque se você não tem um discernimento, a tua sagessa, a tua sabedoria fica limitada. Porque a sabedoria te dá aquela força para ir. E o discernimento te dá direcionamento, te direciona. Porque o foco a gente já tem. Mas o problema, se tu não sabe discernere, como se diz, discernir, como se diz no Brasil, você não vai para nenhum lugar. Então, a menina camaleão, quando ela decidiu, realizou que ela é a menina camaleão, porque o camaleão, ele olha tudo em torno. Ele se adapta, mas a direção, ele muda em base àquilo que ele tem em torno, mas o foco dele é chegar lá. Como todos nós temos que chegar lá. Mas tem que fazer um autoconhecimento e não atingir outros. Sempre com nós mesmos. Não tá bom esse percurso. Muda a minha cor. Eu, Silvilene, não vou fazer mudar uma outra pessoa. Eu. Porque o discernir é isso. Você mudar você mesmo. Porque a gente não pode pretender mudar o que está em torno. É a nossa mente, é o nosso coração, é o equilíbrio emocional, é o autoconhecimento, é o viver, entendeu? É isso. E era há muitos anos que eu tinha essa ideia, voltando sempre ao diário. Eu sempre fiz diário na minha vida, porque muito bom. A minha mãe sempre foi uma mãe muito rígida, mas não por quê? Porque ela teve que trabalhar, suar, quebrado. Vocês vão ler, vão ver um pouco da história, para poder portar avante, portar para frente a família dela. Então, não tem muito sentimento, não. Bora, menina, se levanta, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É próprio assim. Então, o que eu fazia? Meu diarinho, toda vez eu disse, hoje, aí você gosta, teu cabelo tá bom, hoje meu cabelo é cacheado, ou senão hoje eu não tô bem, eu conheci essa pessoa me feriu. Eu deixei ali. Escrevi, foi, Silvilene é outra. Riu, volta, recomeça. E chegou um momento na minha vida que eu disse, não, para, porque eu tinha minha família, minha filha, para mim é uma pessoa muito importante,
E eu decidi botar para frente Menina Camaleão, não? Mas faltava discernimento. Eu tinha aquela ideia, não tive, como posso dizer, possibilidade de discernir. E todo mundo ri, não? Eu disse, oxente, essa menina o que é? Aí eu tentei fazer um blog, depois eu abri um Instagram, que eu até fechei esse Instagram de Menina Camaleão, porque eu não estava pronta, porque eu não soube discernir naquele momento de dizer a Menina Camaleão não é Silvilene, é a Menina Camaleão, minha gente. Claro, tem a minha identidade, porque é importante você ter um referimento. Ela, para mim, era um referimento de andar e além, entendeu? E eu disse, por que não escrever a história de Menina Camaleão? Até porque a minha história pode ser parecida com a sua. Mas você não quer aceitar a sua vulnerabilidade. E foi através de aceitando do amor, porque para mim é o amor que move tudo, e o perdão, sobretudo, o perdão com nós mesmas, que eu aceitei a minha vulnerabilidade e que se ne frega, Yatri, que me importa os outros. Isso aqui é a história de Menina Camaleão e eu sou Silvilene e estou contando a história dela, que pode ser igual a sua e você pode contar também a sua história. E pode melhorar você. Eu entendeu? acho É a sua essência. incrível. É a essência e a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade é que nos torna humanos. A pessoa que não tem essa capacidade, né, de olhar para o quanto ela é vulnerável, ela não consegue ter essa trajetória de identificar o que pode ser acertado. Se a gente pensa na história de Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles, gente, por que ele perdeu tudo? Porque ele não olhou para a vulnerabilidade dele. Eu sou muito bom, eu sou incrível, mas e o seu pé? E é justamente ali onde está a nossa vulnerabilidade que pode nos jogar no chão, nos derrubar. Então, se a gente olha para o nosso pé, olha ali para a nossa vulnerabilidade, a gente consegue se preparar, se proteger, se blindar até das nossas próprias autocríticas. Então, é por isso que a vulnerabilidade é uma característica de quem é muito forte. Porque só uma pessoa muito forte consegue acessar as suas fraquezas. Porque quem é fraco não consegue acessar a fraqueza, tenta viver como se ela não existisse. Até que a vida confronta, né? É como se você botasse uma máscara em você, entendeu? Inutilmente. Porque quando você não aceita essa sua vulnerabilidade, porque é próprio como disse a minha amiga, aceitação. A tua aceitação faz a tua mudança. E se você não aceita, eu sou assim, eu vou dizer o quê? Porque eu gosto de... Porque o que é que você faz? O que é que acontece, eu acho também? A vulnerabilidade, ela toca no seu lado frágil, entendeu? O que é que acontece? Exemplo, você está aqui tomando aperitivo. Eu amo cappuccino. Também gosto de tomar aperitivo. Eu amo dançar. Aí o que é que você faz? Condiciona. Eu vou tomar um aperitivo. Se eu dançar, vai dizer que eu estou dançando porque eu tomei um Aperol Spritz. Não tem nada a ver. Entende? Gente, então se eu dançar, tá? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas, infelizmente... Entendeu? A tua vulnerabilidade te propõe no teu psicológico, no teu inconsciente, as tuas fraquezas. Então, tá de boa, eu vou dançar até o chão. Tomando cappuccino, eu vou dançar até o chão, tomando um Aperol Spritz. E aí? Mas isso aí não vai tirar a minha dignidade, não vai tirar a minha personalidade, a minha autenticidade. E nem vai me mover do meu foco. Porque o meu foco é o meu foco. Isso. Independentemente daquilo que eu estou naquele momento. Isso é o camaleão, né? Saber se adaptar ao ambiente, saber onde você está, se comportar e tudo isso, mas manter quem você é, a sua unidade, a sua presença, né? Os piores diálogos que acontecem na nossa vida são os que nunca se realizam. Só acontecem na nossa mente. Verdade. Aqueles que a gente fica remoendo na nossa mente e falando, nossa, mas alguém vai falar isso, mas fulano vai pensar aquilo. E daí a gente sofre com diálogos que nunca vão acontecer. Então, esse é um grande problema. Porque a gente já tem um prejudício, né? Eu não sei como é que se diz. Pré-julgamento. Pré-julgamento. Né? A gente já tem um pré-julgamento. 10 minutos eu vi. Então, é isso. Como
voltando, não sei se eu posso falar também, em base... Eu queria Pode também... pensar numa frase final, numa mensagem final aí pra gente deixar pro pessoal. Então, a frase final é: a beleza é reconhecer-se por dentro, né? Quando a gente se reconhece por dentro, é a nossa verdadeira beleza, a nossa verdadeira essência. E como você disse, falando da adaptação, tá também do portamento em base a onde você está. E aproveito para falar aqui para vocês que eu vou dar mentorias de portamento, que é muito importante, porque você tem que saber onde está, né? E se adaptar. Não é porque que gosta do Aperol ou do mas tem que saber onde está, onde você se localiza, mas aquilo não é que você vai deixar de ser você. Vai se adaptar como um camaleonte. Isso. Ser com presença. Exato. Eu acho que essa é a mensagem final que a gente pode deixar aqui, que a Sil trouxe bastante, traz na questão do livro dela. Quem quiser conhecer o livro, for de Juiz de Fora, pode visitar o nosso café e ler pessoalmente. Quem for de outros lugares do Brasil pode encontrar o livro dela na Amazon e em vários outros canais também. E também, online, também encontra o e-book na Itália, em qualquer lugar do mundo, ok? Eu agradeço você pela sua participação, sua presença até agora e eu te espero no próximo episódio.